Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Desculpa a cara, hoje não estou com uma aparência muito boa, até prendi o cabelo aqui, mas vamos lá. O importante é a gente partilhar o evangelho, não é mesmo? Então, já dei o meu bom dia, agora eu peço que você deixe aí o seu like, que você também compartilhe esse vídeo por causa do evangelho de hoje, para que assim a gente possa juntos meditar o que o Senhor nos traz hoje aqui nesse evangelho. Hoje o evangelho está em Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Vamos então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O menino epilético. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhe: Por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nosso evangelho tão falado, da fé do tamanho do grão de mostarda. Aquela fé tão desejada por nós, fiéis de Cristo, seguidores de Cristo, batalhadores por essa fé almejada, do tamanho de um grão de mostarda. Aqui nesse evangelho a gente vê um pai que vai aos discípulos apresentar o seu filho epilético. Aqui chega a dizer que é um demônio, mas a gente conhece, essa doença da epilepsia, e eu já ouvi falar sobre isso, esse texto falando que, comparando nos dias de hoje, todas as doenças que vêm não pode ser de Deus, e sim do maligno. Então, nesse momento que o pai relata em alguns outros evangelhos, onde conta também o mesmo texto dessa passagem de Jesus, conta detalhes da forma que o filho dele reagia diante da doença, diante desse demônio. Falava de rolar no chão, de sair espuma pela boca. Então, são outros relatos que tem sobre essa passagem. E a gente pode notar claramente que se tratava sim de uma doença de epilepsia. E meditando nisso, quantas são as doenças que existem no mundo trazidas pelo demônio, A gente vê tantas doenças horríveis que desfigura a imagem e semelhança de Deus, que desfigura o nosso ser, que desfigura a nossa aparência, que nos joga na lama, que nos faz de nós um tapete. Temos aí, em meio a essa pandemia, a doença do coronavírus, que nada mais é do que o retrato do inimigo em nossa vida. E quantos de nós estamos sofrendo muito com essa doença, com esse demônio que nos cerca? Com isso, não podemos mais nos reunir na igreja. Com isso, a fé de muitos estão abalada, a fé de muitos estão esfriando, Dificilmente teremos
uma metade de um grão de mostarda nos dias de hoje para conviver com a nossa dor de cada dia, com os nossos medos, com as nossas angústias. Irmãos, quando esse pai levou seu filho para os discípulos, eles não puderam expulsar aquela doença, expulsar aquele demônio, mas bastou Jesus falar: traz ele até mim. E aí, Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. E o Senhor fala que, em verdade vos digo, se tiver um fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a uma montanha, se transporta daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Irmãos, que todos os dias nós possamos meditar, rezar, orar, ter essa, mesmo que a gente não tenha ido à missa, mesmo que a gente não tenha mais aquele convívio direto com a Santa Missa, com tudo que a igreja nos proporcionava, mas que você possa não perder a sua fé diante desta dificuldade que nos encontramos hoje. Aqui ainda segue o texto dizendo: quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e jejum. O evangelho não vai até esse ponto, mas Jesus mesmo diz: quanto a esse tipo de demônio, só se pode expulsar através de oração e jejum. É tudo que nós precisamos para derrubar todos os dias os demônios do nosso meio, do nosso dia a dia. Seja ele o demônio da preguiça, seja ele o demônio da inveja, o demônio da fofoca, o demônio que nos traz a depressão, o demônio que nos irrita, que nos tira a paciência, o demônio do coronavírus, do câncer, de tantas as doenças. Hoje o Senhor vem trazer esse evangelho para nós, para nos reanimar, para falar: ei, nós não estamos diante de um momento normal, estamos vivendo um momento dificílimo. O momento em que o demônio tem deitado e rolado no meio de nós, tem nos feito de tapete, tem nos feito de bobos. O momento que o demônio tem esfregado na nossa cara, que ele impõe. O quanto o Rei dos Reis, que é Jesus, diz para nós que precisamos de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Precisamos de oração, de jejum, que combateremos esse inimigo, que combateremos os nossos medos. Bem no início da pandemia, na Canção Nova já pedia nas orações que a gente colocasse Jesus, um crucifixo na nossa porta de entrada, na nossa porta de saída, nas portas de nossa casa. Assim eu fiz, acredito que muitos cristãos fizeram. Cadê aquela fé que a gente estava no início? Cadê aquela união? Eu falo por mim, a nossa fé tem esfriado, a gente tem se acomodado com o que o inimigo propôs para nós, mas o Rei dos Reis quer ouvir de nós o nosso lamento, o nosso joelho no chão, para clamar misericórdia. Expulsa, Senhor, o demônio da nossa vida, esse demônio da nossa casa, da minha família, do nosso dia a dia. Quantas pessoas, antes mesmo de pegar o vírus, já estão sofrendo. Muitas das vezes a gente não pode nem tossir, que a gente já está achando que está infectado. Infelizmente, estamos sim vivendo momentos muito difíceis, mas não são momentos esses que vai abalar a nossa fé. Hoje esse evangelho vem trazer para você e para mim que a gente tem que melhorar a nossa fé, que a gente tem que exercitar a nossa fé com a nossa oração, intensificar um pouco mais a nossa oração. Irmãos, esse evangelho de hoje, desse sábado, venho aqui falar só um pouquinho do que suscitou em mim, no meu coração, e partilhar com você, comigo, com a minha casa, com a nossa família,
que não nos deixemos abater e cegar a nossa visão da fé e nos calar por causa de um inimigo tamanho, por causa de estarmos possuídos por uma cegueira do mal. Que possamos tirar, lavar tudo isso que nós não estamos enxergando e praticar a nossa fé, o nosso jejum e sermos firmes, fiéis na palavra de Deus, porque Ele nos dará a vitória. Amém? Fica com Deus, um bom sábado, muito alegre e também um feliz Dia dos Pais, né? Nesse domingo agora, amanhã, para todos os pais, para o seu pai, aquele que não vai receber um abraço nesse domingo, mas que com certeza o nosso Pai, o Pai dos céus, te abraça nesse momento. Um beijo, fica com Deus.